Olá, eu sou Rosana Mainardi. E eu sou o Rafael Cardenete e esse é o projeto Mentorando. Você é bem-vindo, bem-vinda ao canal do Instituto Eu Sou Mais. E hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional no dia a dia. E eu tenho uma pergunta. Oi, Pamela, o que você poderia nos falar sobre ausência de inteligência emocional no dia a dia? Essa semana, Rosana, o Rafael fez uma prova e ele ficou muito nervoso. Eu tava no quarto e aí eu só escuto ele falando: amor, já era, eu tô ferrado, não sei nada. Eu falei: o que aconteceu? Aí ele virou pra mim e falou assim: não sei nada da prova. E de repente, sem querer, eu acho que ele enviou a prova. E aí eu só ouvi a moça falando: parabéns, Rafael, você tirou 8. Ou seja, de 15 perguntas ele acertou 12. E ele estava desesperado. Isto é ausência de inteligência emocional. Mas, Rafa, sabe uma coisa que eu acho interessante, até nesse depoimento da Pamela? É o quanto no dia a dia nós não percebemos a ausência de inteligência emocional. Então, imagina o estresse que você passou, porque, na verdade, você ficou tão tenso e continuou tenso depois, né? Que ela me contou nos bastidores, e você acabou valorizando muito mais o -3 do que os 12. Exatamente. Não, e para você ver, né? Eu, posteriormente à prova, quando eu me acalmei, eu ainda voltei com a inteligência emocional. Falei, não, mas fui bem, né? E me acalmei um pouco ali. E mesmo fazendo a mentoria, mesmo tendo conhecimento, eu não consegui ter essa inteligência no momento que eu deveria. Que não era o pós-prova, seria o antes da prova. Você ter aquela inteligência e falar, não, eu estudei, eu me dediquei, eu sei da matéria, então se acalmar e ter uma tranquilidade para poder fazer. Mas o que é importante até nessa fala é que nós, como humanos, né, nós vamos sentir desespero, preocupação, ansiedade, isso está presente em nós. Mas o que aconteceu depois é que você trouxe a reflexão. Então, quando nós falamos sobre inteligência emocional, é muito diferente essa questão de controle suas emoções, não sinta isto. Então, você vai sentir, mas o ponto é, eu paro, eu reflito, não tive naquele momento, mas eu paro, eu reflito, eu trabalho essa questão e depois eu acabo me sentindo, né, melhor. Então, acho que o mais importante e o que a gente diz aqui é sobre esse ponto da reflexão, né? Que aconteceu depois. Não, eu acredito que a reflexão, quanto mais a gente passa por essas situações, quanto mais a gente vai refletindo sobre essas faltas de inteligência emocional, mais a gente vai ter uma bagagem para antes do problema, né? Antes do desespero, a gente ter essa tranquilidade. E que você amadureça com isso. Como você disse, eu passei pelo processo de mentoria, eu sou mentora, né? Eu sou coach, terapeuta, e será que eu não tenho os meus momentos de ausência de inteligência emocional também? Eu acho que o ponto é, eu vou sentir, isso é fato, mas como eu lido com isso? Então, eu acho que esse ponto é importante que a gente traga para que as pessoas não pensem que depois de até um processo nós seremos blindados a isso. Nós vamos ter muitas vezes, mas o quanto a gente acaba refletindo e saindo dela depois. Mas quando a gente fala em inteligência emocional, é sempre importante que a gente diga algumas coisas aqui. O que é a inteligência emocional? Eu acho que primeiro, todos nós entendemos que recebemos uma educação intelectual. Então, você foi orientado pelos seus pais a frequentar a escola, a faculdade, pós-graduação, intercâmbio, então tem todo um desenvolvimento intelectual. E até provou nessa prova, né, que realmente ele existe e tá tudo certo. Só que nós não temos uma orientação emocional, nós não aprendemos, não existe escolas, os nossos pais não frequentaram escolas. Então, a nossa educação emocional ela é muito pobre, ela é muito básica, não é? Então, aqui eu acho que é legal, Rafa, a gente conversar um pouco sobre como desenvolver isso, porque ninguém nasce com ou sem inteligência emocional. Nós vamos adquirindo isso ao longo da vida. E um outro detalhe que é importante, à medida que você não tem, o que você pensa, né? Você terceiriza isso. Sim, com certeza. Você acaba transferindo a falta da sua autorresponsabilidade para as outras pessoas, a sua falta de inteligência para as outras pessoas, né? Quem aí não tem um problema com alguém que acha que
essa pessoa é terrível e que esse relacionamento não tá legal, e quando você vai ver, na verdade é uma falta de inteligência emocional sua. Exatamente. Então, quando a gente fala em autorresponsabilidade, é quando nós tiramos a nossa vida das mãos da outra pessoa. Então, a vida do Rafael não está na empresa que ele trabalha, na esposa, né, que ele tem, ou nos pais. Ela não está, a vida dele não pode ser terceirizada para que ele seja feliz. Então, a autorresponsabilidade é quando eu digo, eu assumo as rédeas da minha vida e eu coloco no trilho que eu quero, não é? E esse é o primeiro passo, né, para começar a adquirir uma inteligência emocional, a Eu acho que o primeiro autorresponsabilidade. passo é esse, eu quero assumir as rédeas. E esse passo, Rafa, é tão importante porque exige demais um ato de coragem, né? Eu preciso ter coragem e saber que eu dou conta, né, de lidar com a minha vida. Só que logo depois disso eu tenho um outro ponto importante. Busque pela mudança, busque ser mais, mas saiba exatamente quem você é. Então, quando a gente diz saiba quem você é, né? Você tem que saber quais são suas forças, porque elas vão te ajudar ao longo da jornada, e quais são os pontos que você precisa desenvolver. Porque hoje, tudo aquilo que você ainda não desenvolveu, você pode achar que o problema é da Pamela. Sim. E tudo aquilo que a Pamela não desenvolveu, ela pode achar que o problema é seu. Então, tudo que nos incomoda, está em nós. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar para dentro, para que a gente consiga esse processo de autoconhecimento. Um outro ponto, Rafa, que a gente fala muito, e eu passei muito por isso. Logo que eu comecei na minha carreira de coach, eu olhava muito as pessoas, né, os profissionais que já estavam na jornada. Então eu me comparava com os outros. Mas o mais importante, se compare sempre com você de ontem. Então, quando você se compara com você de ontem, que foi até o que nós conversamos essa semana, Rafael, quem é você hoje perante aquela pessoa que entrou, sei lá, na empresa, ou a pessoa que você era, né, há uma semana, há um mês, há um ano. Então, é muito justo, ético, que a gente sempre tem uma comparação de nós com a nossa história de ontem, do mês passado e do ano passado, e nunca com a história do outro. Porque sabe o que acontece? Nós olhamos o palco do outro e olhamos o nosso bastidor. Sim. Então a comparação não é nem justa, né? Era o que eu ia falar, a gente não sabe qual foi a jornada dessa outra pessoa. Muitas vezes as pessoas, elas são uma referência, a gente vê a pessoa, admira, gostaria de ser parecida com ela em determinados casos, mas a gente não sabe tudo que ela passou para chegar até aquele momento, né? E aí a gente acaba se olhando para ela e nos julgando. Ah, mas eu não sou tão bom, mas você não sabe quanto tempo ela levou para chegar lá. E a mesma coisa do que nós estamos fazendo agora. Nós estamos fazendo vídeos para o projeto Mentorando e eu precisei de inteligência emocional. Porque quando você começa algo novo, que é a próxima dica, né? Saia da zona de conforto. Então, quando você se desafia, você sai daquele lugar comum e vai em busca de algo a mais, que é exatamente o que nós estamos fazendo agora. Existe todo um processo, né, de sabotagem. Sim. Mas é tema do próximo vídeo, não vai dar spoiler aqui agora. Segue no canal, curta, compartilha, porque o próximo vídeo a gente vai falar sobre sabotadores. Vai ser um tema bem importante. Eu passei por isso. Perdi a inteligência emocional, dei ouvido aos meus sabotadores. Por quê? Porque eu me comparava com as outras pessoas, com as pessoas que já estão no YouTube, nas redes sociais, fazendo sucesso. Então, assim, é muito importante que a gente sempre olhe para o nosso eu de ontem, né? Sair da zona de conforto, buscando sempre mais, passando por esse processo aí de desafio, e nós vamos chegar lá. O que você diria, Rafa, assim, no seu dia a dia, que te traz inteligência emocional? Tem uma coisa em você que realmente faz uma grande diferença. Não, acredito que daquela época, quando nós começamos a mentoria, um fator chave para eu adquirir muito mais inteligência emocional foi a minha ligação espiritual mesmo. Seja qual for, minha ligação, eu tenho uma religião, mas cada um tem a sua, mas ter essa ligação espiritual, né?
E com certeza, quanto mais você se ligar, quanto mais você praticar, né, uma religião, uma ligação com Deus, mais gratidão você vai praticar, e isso é o ponto-chave para alterar, né, alguns problemas e de trazer muito mais inteligência emocional. A conexão com a nossa espiritualidade, existe um algo a mais, né? Existe um Deus acima de todos nós. E quando nós temos essa conexão, nós amadurecemos na nossa fé, na nossa autoconfiança, na nossa autorresponsabilidade. E isso realmente faz uma grande diferença. Eu estou com você e também tenho essa conexão aí cada vez mais forte. E agora, a 6ª dica para que você desenvolva a sua inteligência emocional. Não julgar. Rafa, você sabe que quando nós julgamos, existe um processo neurológico que é imperceptível, né? Mas nós estamos apegados à nossa verdade, ao nosso ego, nós diríamos, né? Então, quando você julga o outro, na verdade você está falando de você. E quanto mais você julga aquela pessoa, mais aquilo está em você. E você acaba trazendo mais daquilo. Então, o julgamento pode parecer uma coisa corriqueira, uma coisa muito normal, mas existe um poder muito grande por trás disso. À medida que eu julgo, eu atraio mais daquilo para mim. Então, é importante que a gente olhe para a gente, que a gente nem julgue as nossas ações, mas procure buscar a correção daquilo que está dentro de um processo de autoconhecimento. Não, com certeza. Eu acho que o julgamento, ele não é bom nem quando você julga o seu próximo, nem quando você se julga, né? Como você está falando. Né? Eu costumo ter na minha vida, Rosana, eu já passei por diversas coisas e assim, acontece muitas vezes de acontecer alguma coisa, como há pouco tempo atrás eu acabei batendo o carro. E eu me senti mal ali durante, né, depois da batida, quase um dia depois. E aí chegou um momento eu falei assim, tá, por que eu tô me sentindo mal e por que eu tô me julgando de uma situação que já passou e eu não tenho controle mais sobre isso? Aconteceu, então vamos daqui pra frente resolver, né? E eu fiquei um tempo me julgando, que eu deveria ter feito ou acontecido. Ninguém teve culpa, foi uma situação. Passou, mas né? A gente acaba essa é uma situação, mas acontecem coisas que a gente fica se julgando. Alguma atitude que nós já tomamos na vida, às vezes de muitos anos atrás, e a gente fica se julgando. Ou até mesmo o comportamento de outro, né? E aí tem esse ponto, quando a gente julga o próximo. Né? A gente não conhece a história, a gente não conhece os motivos. Cada um tem seu mapa, cada um tem seu modelo de mundo, cada um teve sua história. É aquela frase, atrás né? da história de cada um tem, coisas que nós nem imaginamos. Exatamente. Tem verdades e barreiras ali, né? E é aquela frase que um monte de gente conhece. Quando você julga, você aponta um dedo, mas tem vários outros apontando para você. Que eu acho muito importante. Eu não sei se eu vou falar na ordem certa, mas vocês vão entender. Quando Pedro fala de Paulo, você conhece muito mais Pedro do que Paulo. O que significa isso exatamente? Quando eu falo do Rafael, quando eu julgo o Rafael, eu só consigo ver no Rafael aquilo que está em mim. Eu entendo que isso chega a ser até um processo de autoconhecimento. Então fica a dica, presta atenção se você está julgando alguém, se você tem falado muito sobre alguém, se você está criticando muito a atitude de alguém, porque isso também está em você. Então esse é um grande processo de autoconhecimento. E quando eu me dei conta disto, entendi sobre isto, eu confesso que eu fiquei chocada. Por que fulano? Então eu me vi uma pessoa arrogante. E eu falava, mas eu, tão doce, tão meiga, né? Então é um processo realmente que nos traz a uma reflexão, traz a realidade e esse processo de autoconhecimento ele requer coragem. Então assuma as rédeas da sua vida, tenha coragem e busque mais sobre você. Tem um tesouro aqui que a gente não conhece, né? E tem muitas coisas que nós podemos nos libertar definitivamente. Com certeza, é bem difícil, na verdade, tomar esses passos aí que nós fomos citando, né? Porque realmente é uma coisa que vai doer um pouco quando você começa a se trazer uma autorresponsabilidade, parar de julgar. Então é difícil, mas o que tem que ser muito importante, muito bem frisado aqui, é que os pontos que nós colocamos aqui não é para ser mais um peso na sua vida. Muito pelo contrário, é para te trazer o controle da sua vida e para dar liberdade, e para te dar uma liberdade, exatamente. Né? A autorresponsabilidade, por exemplo, ela é uma coisa que não é para te trazer um peso maior. Poxa, eu vou ter que assumir uma responsabilidade.
Não é isso. É É um para alívio. você ter o controle de mudar aquela situação que tá te magoando e que tá te ferindo. Então é muito importante isso, né? Não é para ser dolorido, é para ser uma coisa libertadora mesmo. Mas você sabe que quando nós falamos em autorresponsabilidade, nós falamos sobre doenças psicossomáticas, que é um dos vídeos que nós vamos trazer aqui no canal. Nós falamos sobre atitudes que nós cometemos para agradar pessoas, porque existe carência em nós. E também, né, nós vamos falar muito sobre isso aqui no canal. Então, quando você adquire inteligência emocional, você se liberta de muitas coisas. Então, a inteligência emocional, como você colocou, não é um peso, é libertador. Sim. E é impressionante quando você começa a sentir realmente que você tem essa inteligência emocional, você começa a perceber que o que muitas coisas que as pessoas faziam e te afetavam completamente, era terrível e te desestabilizava mesmo, hoje passa a ser uma coisa normal. Como nós estamos falando em relação à inteligência emocional no nosso dia a dia, né? Sim. Quem não tem aquela pessoa estressada, amargurada, chata e que ninguém quer ficar por perto? Isso pode ser no trabalho, Pode ser dentro de casa, pode ser na família, pode ser. não é? E quem também não tem na família ou no trabalho aquela pessoa agradável, aquela pessoa que vive sorrindo, que está sempre contribuindo e que em cada solução, em que cada problema busca por uma solução e que é sempre agradável estar por perto. São os dois pontos, né? A São pessoa dois que pontos. busca o problema na solução e a pessoa que busca a solução no problema. Não é? Então, pessoas com inteligência emocional e sem inteligência emocional convivem conosco o tempo todo. Eu tenho certeza que você também tem essa pessoa no seu dia a dia. Então, eu acho que esse vídeo pode fazer uma grande diferença, porque aqui tem 6 dicas para mudar a vida e fazer com que essa pessoa se torne mais livre. Deixe de ser refém de si mesma. Então, se você gostou desse vídeo, Curta, compartilha, curta a nossa página e até a próxima. e o nosso abraço. Boa. Vamos fazer outro. Só que o outro tem